Nesse mês nós falaremos sobre um tema. O pastor me falou, o tema às vezes sai do forno bem pronto, quase na hora de comer, entendeu? Sexta-feira à noite, ele falou, o tema, é tema que fala? Não, série, perdão, desculpa. A série para esse mês é Promessas da Fé. Nossa, mano, eu me animei igual o Diego agora, né? Porque eu sou crente, quem ouve Promessas da Fé do nada fica animado. Então eu vou falar de novo para você poder corrigir a sua postura, amém? Sexta-feira à noite eu recebi uma mensagem do pastor dizendo que a série para esse mês seria Promessas da Fé. Tá vendo? O pessoal, né? Igual o carro carburado, pega no tranco depois. Amém, irmão? Amém. Promessas da Fé. Serão apenas 2 cultos, irmãos, porque nesse mês nós teremos 2 visitas maravilhosas. A visita dos nossos apóstolos na semana que vem, depois a visita do pastor Vinícius Misael, lá do Mato Grosso do Sul, amigos dos pastores. Então nós falaremos sobre esse tema 2 vezes. Na ótica do pastor Lucas, ele ficou com graça versus fé. Não diga para ele que eu disse para vocês, porque ele gosta de surpresa, mas sem querer eu falei agora, mas já estava no meio da frase. E eu fiquei com promessas pessoais, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, amém, irmão? Eu tenho certeza que você está aqui, eu sei porque sei, não preciso usar a minha fé para isso, que você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Tem ou não tem? Se você não tem, sairá daqui com ela hoje. Amém, querida? Aí, ó, já está ali, ó, coisa linda, ó, Marcos 11, 23. E o texto que eu usei, ó, que maneiro. Não tinha nem visto. Promessa é a garantia do cumprimento de uma aliança ou acordo. Anota isso, para a gente fundamentar algumas coisas aqui, amém? Promessa, se você perdeu, é a garantia do cumprimento. Cumprimento obrigado. A garantia do cumprimento, ou seja, é o penhor do cumprimento de uma promessa, de uma aliança. Amém, queridos? Vou repetir porque eu me enrolei. Promessa é a garantia do cumprimento de uma aliança ou acordo. Não existe, irmão, promessa sem aliança. Não existe aliança sem promessa. Eu estava estudando alguns homens de Deus, a gente vai lá ver em Hebreus, no capítulo de número 11, a galeria dos heróis da fé. Você vai discorrer lá na leitura de Hebreus 11, você vai reviver exemplos de pessoas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que agiram em fé como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Você vai ver lá os exemplos. Só que eu fiquei me perguntando o que movia, o que fazia com que esses homens acreditassem até o fim. O que fazia com que esses homens perseverassem. Porque, irmãos, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas eles estão numa época ou numa estação que o Espírito Santo não morava dentro deles. Eles estavam numa época, numa estação que eles nem sabiam ainda quem e quando o Messias viria, quem seria ou quando viria o Messias. Eles estavam numa época, irmãos, acreditando nas promessas feitas desde Adão aos nossos pais na fé, né? Adão, Abraão e sucessivamente, né? Isaac, Jacó, enfim. Passando de um para o outro essas promessas, e eles estavam se movendo numa fé que eles nem tinham ainda, Hebreus, no capítulo de número 11, para descrever para eles o que era. Sabe, queridos, eu me sinto privilegiado, porque eu sei que muitos de nós ficam se perguntando como é que era Moisés ver Deus face a face, como é que era Abraão ter a sabedoria do próprio Deus, como é que era Adão caminhar com Deus no cair da tarde. Mas, irmãos, de fato nós somos privilegiados, porque eu acredito que o que nós vivemos, eles jamais imaginariam viver, que era caminhar com Deus dentro. Tudo aquilo que nós vemos no Velho Testamento é um vislumbre do que aconteceria. Todos os exemplos dados nas antigas alianças, porque foram mais de uma, seria um vislumbre daquilo que nós viveríamos hoje. As promessas dadas ao nosso pai na fé, Abraão, as promessas dadas a Moisés, ao rei Davi, são promessas que se cumpririam no tempo de hoje. Tanto é que no capítulo, eu não lembro qual é o versículo, mas no capítulo 11 de Hebreus também vai dizer que esses heróis na fé, eles
creram, tiveram fé e morreram sem usufruir do cumprimento total da promessa. Existe esse versículo lá. Porque criam para um futuro glorioso. Eu sei, queridos, que nós somos a geração do micro-ondas. Eu sei que nós somos a geração do Wi-Fi. Eu sei, queridos, que nós somos a geração da tecnologia, da rapidez. Eu quero tudo para ontem. Eu quero respostas agora, eu quero saber. Mas quando eu olho a Bíblia, né? Quando eu olho a vida na ótica da palavra de Deus, eu não observo um Deus com pressa de nada. Talvez, queridos, eu não sei se você está conseguindo me compreender até aqui, mas nós vamos caminhar. Talvez, queridos, você em algum momento já tenha ouvido na sua vida o jargão Deus tem pressa. Já ou só eu? Tem galera que já se identificou aí como antigo, né? Não é velho, é antigo. Deus tem pressa. Eu ouvia muito isso quando eu era criança na igreja. Deus tem pressa de fazer algo na sua vida. Deus tem pressa de agir em tal coisa. Irmãos, eu olhando a palavra à luz das Escrituras, eu não consigo imaginar um Deus que tem pressa, porque a Bíblia fala que Ele é um Deus atemporal. Ele se move de eternidade a eternidade. Ele é o próprio Kairos. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso, porque Ele é o dono do tempo. Eu não sei se você sabe, mas a física quântica foi criada por Ele. A matemática foi criada por Ele. Foi o filósofo tal que descobriu tal coisa. A maçã cai na cabeça, irmão. Foi Deus, querido. Deus inventa todas as coisas e nós estamos descobrindo no processo. Porque Ele é o dono de tudo. Esse cara, esse ser, essa pessoa detentora de todo o poder é o nosso Pai. Eu não sei, querido, como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei o jeito que você vai sair. Você vai sair daqui cheio do Espírito da fé. A palavra de Deus diz que o Espírito da fé diz algo. Porque criei, por isso falei. E a Bíblia também fala que depois que eu creio e falo, declaro, confesso a palavra, eu preciso ter uma ação. Porque Tiago vai dizer que toda fé sem ação não tem fruto. Amém, irmão? Então você precisa dizer que é curado, mas você precisa andar negligente. Sem camisa no frio, vai ficar gripado. Comendo demais, vai ficar gordinho. Eu tenho propriedade para dizer isso para você. Tem coisa que é regra, irmão. Não adianta confessar e agir como se não fosse. Pelo contrário, a Bíblia diz que eu preciso agir como se já fosse, porque a fé fala de coisas invisíveis, como se já fossem. Hebreus 11, no capítulo 1, vai dizer: a fé, viu? Estava processando aqui o Windows 95. A fé é o firme fundamento de coisas que se não veem, a convicção de fatos que se esperam. Ela materializa no mundo natural o que eu estou crendo no mundo espiritual que eu tenho direito. Então, irmãos, a promessa é a garantia do cumprimento de uma aliança. Não existe promessa sem aliança, como eu disse. Deus não tem compromisso com quem não está aliançado com Ele. São fundamentos sobre compromisso e aliança, amém? Mas fé, de acordo com Hebreus 11, como eu citei para você, é o passaporte do homem para penetrar no reino de Deus. Amém, querido? Amém. Então, enquanto promessa é a garantia do cumprimento de uma aliança, a fé é a ferramenta para que isso se cumpra. Promessas da fé é tudo aquilo, irmãos, que está na sua e na minha vida como garantia de que vai acontecer na minha e na sua vida o que Deus disse que ia acontecer. A palavra de Deus diz, né? Jesus, na verdade, diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa aliança, dessa aliança que nós vivemos hoje. O que significa isso? Eu já expliquei em outros momentos aqui, mas eu vou explicar de novo porque eu gosto de ser repetitivo. Porque é na repetição que aprende, não é isso, pastor? Ele é o penhor da nossa aliança. O que significa penhor? Penhor é a garantia de que o que Jesus prometeu será cumprido. Ele diz: eu vou para o Pai, vou deixar com vocês outro igual a mim. É o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai caminhar com vocês todos os dias. Ele não vai deixar você sozinho. E Ele é a garantia de que eu fui e eu vou voltar. Você acha mesmo que Deus ia deixar o seu próprio Espírito
dentro de você se ele não tivesse certeza que cumpriria o que falou? A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer o que ele disse que faria. Só que essa é a nossa promessa macro. Essa é a esperança da nossa vida, que o nosso Salvador vive, reina e voltará. É a promessa dessa geração, é a promessa da nossa geração, da nossa estação, da nossa aliança, da nossa dispensação. Amém? Essa é a promessa macro. Só que ele, além da promessa macro, existem promessas para cada um de nós. É sobre isso que eu perguntei para você no início. Se você estava aqui, já tinha recebido alguma orientação, uma promessa do Senhor? A maioria de vocês disse amém. Amém, querido? O cumprimento dessas promessas na minha e na sua vida determinará, não é o calor, me ajuda aqui com essa palavra, a pressão não também, determinará a temperatura. Obrigado, você é um caralho, fica aí. O cumprimento dessas promessas na minha e na sua vida determinará a temperatura daquilo que nós estamos fazendo aqui, enquanto a promessa macro ainda não se cumpriu. Porque eu e você somos o próprio testemunho de vida para um mundo caído que ainda não conheceu Jesus. Então, à medida que nós estamos avançando, prosperando, com saúde, a pregação do Evangelho é dada com o nosso exemplo, com o nosso testemunho. Então, querido, você pode pensar assim: eu não nasci para prosperar porque isso aí não é de Deus, não é bíblico. Esse negócio de teologia da prosperidade não é bíblico, não funciona. Dinheiro é coisa do capeta. Irmão, eu não sei você, mas o meu dinheiro não é do capeta não, ele é meu. Coca-Cola é do diabo. Não é, eu comprei. Mas não toma não, toma suco, laranja. E a orientação é essa, né, amor? É o nutricionista. Amém, irmão? No processo, eu e você precisaremos avançar, prosperar, produzir, crescer, porque nós somos um outdoor da fé que foi plantada nessa dispensação por Jesus. Nós somos aqueles que serão olhados e não invejados, mas criaremos expectativa na vida das pessoas. Eu quero viver, eu preciso olhar, né? Eu sou um ímpio aqui, eu não, misericórdia, né? Uma pessoa, um exemplo aqui, né? Chega não, eu não vou nem usar meu nome não. Chega um ímpio no trabalho lá da Zai. Ele precisa olhar. Não tem ímpio lá. Paulinho tem um monte de ímpio lá, né, Paulinho? Eu vi lá. Eu tava lá. Eu preciso chegar lá no teatro, lá que o Paulinho trabalha, ele fez o Aladim, queridos, uma peça maravilhosa. Vai lá ver o Paulinho. O Aladim mais bonito que eu já vi, né? Cara, o ímpio vai chegar lá e ele precisa olhar para o Paulinho e falar assim: eu quero o Jesus que esse cara está dizendo que segue. Ele precisa olhar para a vida do Herbert lá na empresa que ele trabalha e falar assim: rapaz, tudo que o Herbert bota a mão funciona. O que me lembra da história de José do Egito. Você lembra? José do Egito, ele tinha lá os seus sonhos, ele tinha o dom, né, de ter sonhos, e posteriormente, à medida que a fé dele avançava e crescia, ele começou a desenvolver até a habilidade de interpretar esses sonhos. Você conhece bem a história, se você não conhece, eu vou contar um pouco dela para você bem rápido. José era um garoto, irmão de uma família de 11, um dos mais novos, né? Porque depois... Não, Benjamim é mais novo. Um dos mais novos. E a Bíblia conta que Jacó amava muito esse filho, porque ele era filho da velhice. A ponto dele mandar fazer a melhor túnica que existia, né? Esqueci o nome da túnica. Túnica de não sei o quê, está escrito lá. Depois você vai lá e vê. A melhor túnica que existia para demonstrar esse amor. E nessas atitudes do pai, os irmãos começaram a invejar o seu irmão e confabular para matá-lo. Ao ponto que um dia Jacó pediu para José ir até o encontro dos irmãos no campo. E quando eles viram José vindo, eles arquitetaram a morte de José. Eu estou confundindo os nomes, você está entendendo a história, né? Arquitetaram a morte de José
No meio do processo do caminho, um deles se levanta, Rubem se levanta e diz assim: não vamos matar ele, nossos irmãos, vamos apenas botá-lo na cisterna. Você está lembrando da história aí, né? Quando isso acontece, Rubem se distrai com alguma coisa e os irmãos veem uma comitiva de um outro povo, amalequitas, se eu não me engano, passando e falam assim: tá bom, não vamos matar não, mas vamos vender esse cabra. Porque ele estava lá na mesa do café da manhã semana passada dizendo que a gente ia se curvar diante dele. Você lembra dos sonhos? Ele tem 2 sonhos, dizendo que um deles que os trigos, né, que era exatamente o número de irmãos, se dobrava diante dele. Depois ele tem um outro sonho no outro dia, dizendo que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E eles ficaram revoltados com aquela situação. E esse episódio é um pouco antes disso que eu estou falando agora. Acontece que eles vendem, Rubem chega e fala: o que vocês fizeram? Vendemos, irmão. Vendemos, você deu mole, a gente vendeu. Não está morto não, está vivo, mas foi embora. Diz que Rubem fica revoltado, né? Rasga suas vestes, e eles arquitetam ali um plano para contar para o pai que ele tinha sido morto por um animal. Rasga a roupa, mata um bezerro, suja a roupa de sangue. Você está lembrando da história? Ou está muito rápido? É porque eu preciso chegar num ponto lá na frente. Aí ele chega no Egito, vamos lá, ele é vendido, chega no Egito e é vendido para um homem chamado Potifar, que era capitão da guarda. Quando isso acontece, passados alguns dias, semanas e meses, Potifar, isso está escrito na palavra, Potifar observa que Deus, o Deus de José era com ele. A Bíblia conta isso, ele fala assim: o Deus de José é com ele, porque tudo que ele bota a mão, funciona. Diga assim: uau! Esse é um exemplo que deve prefigurar a estação que eu e você vivemos hoje. A partir dali, as coisas não ficaram fáceis para José, não. Você conhece a história? A Potifeia lá, a Potifona, eu não sei o nome dela, eu vou chamar então de Pombagira, brincadeira. Cheia lá de ousadia, né? Viu um menino bonitão, falou assim: eu vou sacudir esse moleque. Intenta contra ele, ele foge, diz que não vai, diz que, né, que ele era fiel. E em determinado momento, é um exemplo para nós, irmãos, porque em determinado momento José vira para ela e fala assim: ei, deixa eu te falar, Potifar nem sabe o que tem aqui dentro de casa, tamanha é a minha responsabilidade aqui dentro. Como eu, com tamanha responsabilidade, posso me deitar com a esposa dele, sendo que você foi a única coisa que ele disse para mim que não era para eu tocar? Eu não sei qual é o nível de responsabilidade que você tem na sua vida, irmão, no seu trabalho. Eu não sei o que você tem vivido e o que você tem feito ou tomado como decisão. Mas deixa eu te falar uma coisa. As coisas que o Senhor confiou na sua mão, as coisas que o Senhor colocou para que você gerenciasse, é porque Ele enxergou em você um nível de responsabilidade para que você administrasse essas coisas. Mas sempre tem alguém olhando. Eu não sei por que eu estou falando isso. Mas sempre tem alguém, como dizia lá no Rio de Janeiro quando eu era mais novo, urubu servando, né? Que é o urubu que fica, né, observando, irmão. Esperando uma falha sua, esperando uma decisão errada, esperando você escorregar, para dizer: ei, tu não era crente? Alô? Ele diz: ei, a responsabilidade que Ele me deu de tocar em todas as coisas, como eu posso fazer isso? Irmão, aquela mulher viu que, aquela endiabrada viu que não ia dar certo. A Bíblia conta a história de que esperou um dia, não ter ninguém em casa, e tentou agarrar o moleque pela túnica. E a Bíblia conta que ele foge correndo. E ela fica, e você sabe que ela inventa a história de que ele tentou contra a vida dela, e José é colocado no cárcere junto com os prisioneiros do rei. Só que o que eu acho interessante, irmãos, que se você for ler a história, quando José cai na cisterna, quando José é vendido pelos irmãos, quando José é colocado na prisão injustamente,
Depois, posteriormente, você vai ver que ele ajuda 2 prisioneiros lá na interpretação de sonhos. E esses caras esquecem dele durante anos. Todas as vezes que um desses episódios acontece, a Bíblia fala que existe uma frase no meio desses episódios dizendo assim: e Deus era com Josué. José, para saber se você está prestando atenção. Josué é outro. Josué é o de Moisés, né? Obrigado. Amém, irmão? Amém. Eu não sei, querido, como tem sido os seus dias, e qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas eu e você somos o outdoor da promessa da fé nessa geração. Eu e você, à medida que nós caminhamos a nossa caminhada de fé, a nossa vida está sendo observada, testada, para assim ser aprovada por algo ou alguém. E isso às vezes pode ser uma pressão muito grande, mas eu estou dizendo para você aqui segredos de como você minimizar esses prejuízos. O primeiro segredo, irmãos, é que existe um tempo certo e a pessoa certa para você contar algumas coisas. Porque a Bíblia não fala que Deus quis colocar José na cisterna. Ao contrário do que é pregado por aí, Deus não quis que José passasse pela prova dando glória a Deus. Não era vontade de Deus que José fosse preso. Mas se você observar as minúcias daquilo que está escrito na palavra, você vai ver que José recebe um sonho e sem contexto nenhum conta esse sonho para as pessoas que teoricamente teriam que se sujeitar a ele, mesmo sendo irmãos mais velhos. Será que era tempo de contar? Sabe, queridos, existem pessoas que caminham comigo e contigo que têm o seu nível de fé. E você não foi instituído por Deus como juiz da fé de ninguém. O que você pode é julgar a sua própria vida. E talvez seja o momento de ficar calado. Amém. Sabe aquele cara afoito? Chega na igreja no domingo, já procura uns 10. Tu não sabe o que Deus me disse, tu não sabe o que Deus me disse. Tu não sabe o que Deus me disse. Passa 10 anos, irmão, não acontece nada. Por quê? Porque você falou antes do tempo. Eu e você temos a capacidade de incitar inveja nos outros. E pode parecer que não, mas de fato não é responsabilidade sua a inveja de ninguém, mas é responsabilidade sua pensar: o que eu posso evitar ou não? Existem coisas que acontecem na minha vida, na nossa vida de casado, que nem imediatamente eu conto para Karen. Porque eu preciso avaliar a estação de fé que eu estou vivendo e a estação de fé que ela está vivendo. E vice-versa isso acontece. No tempo certo, irmãos, Deus fala com ela. E as coisas pegam junto. Mas cada um tem uma estação para ouvir do Senhor o cumprimento de uma promessa. Amém? José precisava ter ido ao encontro dos irmãos com a túnica que causava inveja? Não sei. José poderia ter evitado estar presente num ambiente onde a mulher de Potifar estava sozinha? Não sei. José poderia ter feito um acordo selado com aqueles prisioneiros? Não sei, irmãos. Mas são coisas para a gente refletir. Nosso posicionamento, queridos, diante das promessas determinará muitas vezes o cumprimento do tempo dessa promessa. Eu e você temos a habilidade de atrasar as coisas. Adiantar não, porque Deus também não quer que você adiante o tempo de nada. Mas atrasar, irmãos, pensa aí, junto comigo. Pensa aí quantas coisas já eram para ter acontecido e não aconteceram ainda. Pensa aí quantos projetos estão engavetados aí, entristecendo você, frustrando você, porque você sabia que era para acontecer naquele tempo e você tomou uma atitude errada, uma decisão errada, se associou com pessoas erradas, falou mal de alguém, agiu com incredulidade. Pensa aí, irmão. Fato é que Deus não tem responsabilidade com isso. A vontade de Deus era que tudo desse certo, na estação certa, no tempo certo, no momento correto. E Ele continua com a mesma opinião.
Você pode dizer para essa pessoa linda que está do seu lado assim: vai acontecer. Independente de qualquer coisa, vai acontecer. Como eu disse, queridos, Hebreus no capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis. Como eu disse para você, queridos, aqui no versículo 2, pela fé nós obtivemos bom testemunho. Quando nós agimos em fé, nós trazemos para a nossa vida um bom testemunho, e esse bom testemunho produz para nós o cumprimento mais agilizado da promessa, produz para nós boas amizades, produz para nós pessoas se rendendo ao nome de Jesus, que deve ser a nossa principal missão. Amém, irmão? Pula lá para o versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, irmão, eu penso, quando eu leio esse versículo, em algo maravilhoso. Pensa comigo. Ele é o meu pai. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e reconheço que o meu pai é o meu Deus soberano. Ele é o alfa, ele é o ômega. Eu digo isso nas minhas canções. Ele é quem me promete as promessas que eu recebi. Está comigo? Ele diz coisas ao meu respeito. A Bíblia fala que são pensamentos de paz e não de mal, para dar para mim o fim que eu mereço, o que eu espero. Amém, irmão? Em outro momento, Jesus diz assim: vocês estão pedindo e não estão recebendo, porque vocês estão pedindo mal. A partir de agora, peçam em meu nome. Quando vocês fizerem isso, tudo que vocês pediram será dado a vocês, por um único motivo: para que a sua alegria seja completa. Aí eu observo todas essas coisas. Eu sei que esse Deus que é bom, como Tiago 1,17 diz, que me ama, que não muda, é o meu Pai, Ele que me promete. E eu quero agir de acordo com a minha vontade, com a minha alma. Quando eu leio em Hebreus no capítulo 11, versículo 6, dizendo que sem fé é impossível agradar esse cara. Como que vai cumprir, irmão? Como que vai acontecer? Quando que vai chegar? Quando que vai funcionar? Quando que a chave vai virar? Quando eu vou trocar de carro? Quando eu vou comprar uma casa nova? Irmãos, quando eu aprender que quem me prometeu, que a Bíblia diz que é fiel para cumprir, precisa ser agradado com a minha fé. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Não dá para Deus te prometer algo e você dizer para Ele: ei, fica calminho aí no seu canto agora, que agora o Senhor prometeu, agora eu vou dar meu jeito. Vou trabalhar não sei quantas horas por dia, eu vou me associar propositalmente com aquela pessoa porque eu sei que ela tem recursos, eu vou fazer tal coisa, eu vou comprar tal lugar, eu vou puxar saco daquele chefe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Fica calma aí, Deus. Você prometeu, mas eu vou cumprir em mim a minha obra. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos descansar, porque aos seus Ele dá até enquanto dormem. Sabe, queridos, você e eu sabemos que Deus, Ele não se cansa, amém? Você pode ver para mim com os olhos da fé, esse ar-condicionado já aqui. Já chegou, irmão, eu estou até sentindo aqui o vento. Nós chamamos, Pai, em nome de Jesus, a existência, todas as coisas que nós precisamos nesse ambiente. Nós declaramos sobre o som dessa casa, nós declaramos, Pai, sobre os ar-condicionados, nós declaramos sobre o nosso kids, nós declaramos sobre tudo que nós podemos ter como melhor, porque a palavra de Deus diz que nós comeríamos e beberíamos do melhor dessa terra. Eu não creio, Pai, em nada menos do que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Agora eu fiquei até mais fresco, ó. Queria, ó, sentir o negócio. Onde que eu estava? Vocês foram embora, né? Aos seus, obrigado, ó, pessoal, bom. Aos seus Ele dá até enquanto dormem. Aí eu vejo o momento da criação. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho não, vou ser mais enfático. Eu tenho certeza que Deus não cansa. Cansa ou não cansa? Porque a Bíblia fala que Ele é o guarda de Israel e não dorme. Mas como pode a Bíblia dizer em Gênesis que no 7º dia Ele descansou? Porque, naturalmente falando, só descansa quem cansa.
É ou não é, Zay? Só que eu preciso entender que a Bíblia não foi escrita no português. Teve até uma pessoa uma vez que disse para mim assim: como é que você crê na Bíblia? Homens que escreveram. Eu falei: glória a Deus, né? Se fosse cachorro, a gente não ia entender nada. Era Gênesis 1, uau, 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 uau. Deus inspira homens para falar com homens. Pode deixar assim ficou bom, eu acho. Pode deixar. Deus inspira... Você não vai dormir não, né, irmão? Pode deixar assim, senão o povo dorme? Gênesis 1. Não ia entender nada, irmão. Deus inspira homem para falar com homens. Amém, querido? Amém. E quando homens não querem ouvir homens, a Bíblia fala que até pedras clamariam. E se isso não for suficiente, existe um personagem até que a mula profetiza para ele. Mas o fato é que ele inspira homens para falar com homens. Quando eu leio esse momento, dizendo que ele se cansa, eu preciso entender, como eu disse para Zay, que a Bíblia não é escrita em português e ela tem traduções. Se eu não me falha a memória agora, eu posso estar errado, você pode pesquisar depois com calma, mas existem mais ou menos, um pouco mais de 20 e poucas versões em português brasileiro da Bíblia. Pode ter aumentado esse número, porque eu lembro que eu preguei isso há 10 anos atrás, deve ter mudado. E mais de 200 em inglês americano, irmão. Então a gente precisa pensar em coisas. Amém? Dito isso, eu fui buscar o original da palavra descansa, usada lá no autor de Gênesis, que foi Moisés, para descrever o 7º dia, o dia do descanso. E a palavra, na verdade, deveria ser traduzida de melhor forma para a palavra desfrute. Ou seja, ele passa 6 dias construindo tudo e no 7º dia, ele pega a cadeira de praia celestial. Me perdoa, irmão, não taca pedra. Vai falar, o herege lá em São Paulo pregando. Não, irmão, isso é estamos só confabulando, irmão. A Bíblia fala que seu Deus é um Deus alegre. Lá em Salmos, no capítulo 2, vai dizer que ele se alegra e zomba dos seus inimigos. Eu não sei você, irmão, mas eu sou um cara meio literal, com a tradução correta. Eu nunca vi uma pessoa zombar de alguém assim. Ih, olha lá aquele cara. A palavra de Deus diz que Deus olha seus inimigos de frente a frente e ele zomba deles. Eu imagino Deus falando assim: tá achando que pode com o Herbert? Não é zomba de pessoas, ele zomba do seu inimigo. E a Bíblia fala que o inimigo da sua alma é Satanás, irmão. Você não é inimigo de pessoas, você deve amar pessoas. Eu sei que você cantou que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, que no começo são provas amargas e no fim tem um sabor de mel. Eu nunca vi o justo Não, errei. Eu nunca vi o justo sem resposta. Não, é a mesma música, né? E fala assim, ó. Obrigado, porque eu estou misturando os versículos. Aí fala que depois vai ver, como é que é? Agir de Deus é lindo. Tá misturando outro louvor aí, ó. Tava cantando certinho eu. Eu tô certo, né? Obrigado. Aí, ó. Eu sei que a música vai dizer, você já cantou, que tem sabor de mel, irmão. Que ele vai te colocar na presença das pessoas que não sei o quê. Mas a Bíblia fala que só existe um inimigo da minha e da sua alma. E ela se refere a esse inimigo como um inimigo derrotado, irmão. Quando Deus fala em Salmos, no capítulo 2, que ele zomba do seu inimigo, ele não está zombando do seu colega de trabalho, ele quer salvar o seu colega de trabalho. Ele quer que você seja amoroso e constranja o seu colega de trabalho para ele se render ao nome de Jesus. Quando ele fala que nós temos um inimigo, fala sobre Satanás, um anjo caído, que teve a oportunidade de ficar quietinho no céu e decidiu pecar, irmão. Amém? Ele está derrotado na minha e na sua vida. É contra essa pessoa que Deus se levanta e zomba. Ele é alegre, irmão.
Então Deus pega lá no dia 7, 7 day, é isso, né? Pega a cadeira de praia celestial e senta e fala: é muito bom isso que eu fiz. Porque todas as vezes que ele criava uma coisa, ele criou o céu, criou a terra, e a Bíblia fala: e disse Deus que era bom. No 6º dia ele cria o homem e a mulher e fala: não, esses aí, muito bom. Essa eu acertei. Eu imagino ele conversando com o Espírito Santo: essa, agora sim, hein? Tava tudo muito bom, mas esses dois aí, e desfruta no 7º dia da criação. Sabe, irmãos, Deus é um Deus de desfrute. A promessa que Ele tem para mim e para a sua vida é uma promessa que nós iríamos desfrutar do melhor dessa terra. Nós não precisamos padecer, porque a palavra de Deus também vai dizer que nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Irmão, está dando errado. Provavelmente você não está alinhado e ajustado com aquilo que Deus te mandou fazer. Amém, querido? Quando eu olho também para Hebreus 6, eu lembro do fato de que Abraão recebe uma orientação do Senhor, porque ele é um dos heróis da fé, ele está nessa galeria. Ele fala: ei, Abraão, sai da sua tenda, olha, observa o céu. Se você conseguir contar as estrelas do céu, você vai conseguir contar a sua descendência. Olha as areias do mar, da praia. Se você conseguir contar os grãos dessa areia, assim será a sua descendência. E ele fala assim, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu irei te dar, que eu irei dar aos seus filhos. Agora você é Abrão, a partir de agora você será chamado de Abraão, pai de multidões. A Bíblia fala que ele faz isso, e no momento que ele faz isso, ele se despede de quase todo mundo, mas leva Ló consigo. Ele falou: sai da sua terra e da sua parentela. Você está comigo? Quando isso acontece, você vai observar que desde o momento que ele sai da terra dele, vai no caminho para essa terra prometida, até o momento que ele se separa de Ló, nas campinas do Jordão, Deus não fala mais nada com Abraão. Acontece uma briga entre os pastores, e ele fala assim para Ló: está dando ruim, a gente está enriquecendo muito, a gente está prosperando muito, seus pastores estão brigando com meus, só que eu sou um homem de muita fé, então eu vou te deixar escolher o caminho que você vai se guiar. Aí Ló, a gente sabe depois pela história que ele escolhe o lugar errado, né? Ele olha para as campinas do Jordão e vai para uma terra chamada Sodoma e Gomorra. Você conhece o futuro lá, né? Aí Abraão olha para o outro lado e vai naquela direção. E a partir desse momento, Deus começa a falar com Abraão de novo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus que te prometeu, Ele te deu uma instrução. Talvez seja um momento, se nada está acontecendo, se tudo está vagaroso, se nada está dando certo, se você não está observando os resultados que você imaginava que teria com aquilo que Deus falou com você, talvez seja na hora de você dar uns passos para trás e tentar ouvir: ei, Senhor, qual foi a instrução mesmo? Porque eu saí da minha terra, eu estou indo para a terra que o Senhor está me mostrando. Eu trouxe Ló, né? Se arrepende aí, irmão. Qual foi a última instrução? Porque se não tem nada errado com a Bíblia, se não tem nada errado com Deus, se não está dando tão certo ou está dando errado, eu fiz alguma coisa. Esse deve ser o nosso pensamento de responsabilidade, irmãos. Não sermos mimados e falar assim: o Senhor me mandou para aquela terra, o Senhor me colocou nessa empresa. Ou como Adão diz para ele: a mulher que tu me deste. Está na hora de você crescermos, irmãos. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu prego sobre caráter. Eu prego muito sobre posicionamento. Está na hora de eu e você lermos a Bíblia não como filhos mimados, não como crianças imaturas, mas dizer: Pai, eu confio que o Senhor é bom, justo, fiel. A sua palavra não volta vazia. Mostra para mim o que eu estou errando, porque certamente o erro está em mim e em você, queridão. Claro que existe um tipo de aflição listada por apóstolo Paulo, dizendo que ele chama de aflição do justo, onde uma pressão do diabo sobre as nossas vidas para tentar parar o nosso chamamento. Eu não estou falando disso, você sabe muito bem. Vai existir dias, irmãos, tenebrosos, que o diabo vai querer te parar e você está no lugar certo, mas mesmo sofrendo pressão, você vai ter uma nota por dentro dizendo: eu estou no lugar correto. Não é sobre isso, porque nas maiores pressões da minha vida,
Quando eu soube que eu estava no centro da vontade de Deus, houve uma paz, irmãos, que confundia todo o diagnóstico natural. Eu estou falando de pessoas que estão se sentindo fora desse ambiente de graça. Estão se sentindo vagarosos, tristes, sobrecarregados, com medo. Nem lembram mais das promessas recebidas num ambiente de fé. Nem se lembram mais daquilo que foi prometido por Deus lá atrás. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos resgatar, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Hoje é um dia, irmãos, uma noite, que o Senhor vai reativar dentro de mim e de você as promessas que estavam apagadas. Sabe, pode ter chegado até o dia que você está pensando assim: será que era isso mesmo? Será que era para eu fazer isso mesmo? Eu acho que eu me confundi. E, irmão, o Espírito Santo está te dizendo: era isso mesmo. Foi isso que eu falei. A minha parte está pronta, Jesus está dizendo para você. O Espírito Santo está dizendo para você: eu estou aqui com você na expectativa desse dia chegar, porque eu marquei um encontro com você no dia que eu te prometi, marquei um encontro com você no dia que a promessa se cumpriria, e no meio do caminho talvez você tenha se perdido, mas eu estou às portas e bato. Amém, irmão? Salmos no capítulo número 119, versículo 162, diz assim: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Gálatas no capítulo 3, versículo 29, diz assim: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, diz: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, por isso também por meio dele se diz amém. Para a glória de Deus por meio de nós. Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou certo, diga assim, estou certo, de que aquele que começou... Não, irmão, vou voltar para você poder colocar aquela voz de crente de novo do início. Você, irmãos, crê no que você prega? Você crê no que você ouve nessa casa? Quando você lê a Bíblia, você crê de verdade? Então, vamos agora falar como se nós estivéssemos crendo que isso é para mim e para você, amém? Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, diga assim, em mim, de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ei! O salmista vai dizer, irmãos, ainda antes que houvesse dia, eu era, e agindo eu, eu não sei, irmãos, o que estava te prendendo até hoje, mas foi até hoje. Eu não sei, irmãos, o que estava te trazendo, te tornando vagaroso no seu chamado, mas hoje isso acaba. Porque Deus diz para você nessa noite, ainda antes que houvesse dia, eu era, e agindo eu, ninguém há que possa me impedir. Eu não sei, irmãos, as palavras que esse bairro de Bela Vista tem recebido, dizendo que é um bairro central, um bairro de prostituição, um bairro de lascívia, um bairro de glutonaria, de bebedice. Eu não sei, irmão, o que o diabo estava dizendo sobre Bela Vista, mas Deus, ei, irmão, eu não sei, irmãos, o que você tem ouvido como dado inflamado do diabo. Eu não sei se ele diz para você que você não merece. Eu não sei se ele está dizendo para você que você não pode, que você não deve, que é muito. Mas o seu Deus, irmãos, que está vivo e sentado no mais alto e sublime trono,
Hoje, quando ele olha para a sua destra, ele vê Jesus. E como o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. Toda vez que o meu Pai, e Ele é um bom Pai, irmão, olha para a direita dele, Ele vê eu e você, justificados, redimidos, ricos, supridos em tudo. O diabo pode estar dizendo para você, pecador. Eu vejo Jesus nesse momento assim, pecador? Quem? Gustavo? O Herbert? Que isso, Jeff? Você tá pichulu? Barreto? Ele pecou, eu vi ele pecando. Não, pecou. A pecador não é isso. Porque eu não sei você, irmãos, mas quando um pescador acorda de manhã, ele estica os braços, bota a sua roupa de pesca, pega a sua melhor vara, sai de casa dizendo assim, hoje eu vou pescar. Porque ele é um pescar. Eu não sei você, irmão, talvez você esteja nisso e você vai se arrepender hoje, mas eu não acordo de manhã querendo pecar. Eu, quando estico meus braços de manhã na minha cama, eu digo, hoje vai ser o dia da minha vitória, hoje eu vou fazer tudo certo. Irmãos, eu não vou falar algo aqui, eu não quero que você me taque pedra. Hoje eu não pequei. Não roubei ninguém. Não traí a confiança da minha esposa. Porque pecado significa desviar-se do alvo. Hoje eu permaneci o dia inteiro no alvo. Mas há dias que eu peco. Porque não existe super-homem na fé. Mas é possível não pecar. Então quando o diabo olha, ele pecou sim, Jesus fala assim, não, presta atenção aqui, Satanás. Eu vou te dizer a última vez, diabo. Isso é Jesus falando, tá? Eu não quero mais trela contigo. Para de atormentar a vida de Natália, porque está pago. Não, eu acho que ele vai apertar a mão do diabo, cara. É para ele ver aqui a marca. Eu sei, mas... Ei, o Cadu não vai conseguir. O Cadu não vai dar certo. Quando ele não tem o histórico de que vai dar certo. O pai dele não foi um bom pai. Não vai funcionar. Jesus, ei, diabo, ei. Ei. Jesus olha para o problema do Cadu e fala assim, ei, tá pago. Tá resolvido. Não foi ele que resolveu, porque ele não poderia resolver. Porque a Bíblia fala que não é por obras, para que nem eu nem você pudéssemos nos gloriar, mas é pela fé. Diga assim, é pela fé, é pela fé, é pela fé no Filho de Deus, é pela fé nas promessas, é pela fé naquilo que eu acredito, irmão. Se o seu chamado hoje está precisando de um carro novo, por exemplo, vou dar o exemplo do carro que é o que todo mundo gosta, né? Você vai dizer pela fé, eu trago à existência esse carro que ainda não existe. Ah, mas é ostentação, irmão. Vai para a igreja que crê nisso. Aqui a gente crê que todas as coisas estão disponíveis para mim, porque eu viverei os melhores dias dessa terra. Jesus, irmão, Jesus, ele ensina a orar, ele fala, ei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, venha a nós, venha a nós o vosso reino.
Eu não sei você, irmãos, mas quando eu penso no reino de Deus, eu não penso em dor, eu não penso em tristeza, eu não penso em miséria, eu não penso em falta. Esse carro só quebra. Ei, eu trago à existência coisas que não existem. Em nome de Jesus, irmão, para de viver uma vida que você não foi chamado para viver. Existe uma promessa para mim e para a sua vida. É uma promessa de um futuro de paz, de alegria, de provisão, de prosperidade, de saúde. Toda vez que os nossos primos na fé, os judeus, cumprimentam uns aos outros, eles dizem Shalom. E se ele ama muito essa pessoa, ele fala Shalom, Shalom, que é paz, paz, né? Eu sei que a primeira coisa que eu e você pensamos, se estamos na igreja há muito tempo, é que essa palavra significa paz, e significa mesmo. Só que existe um significado mais profundo na palavra Shalom, que traduzida por paz, significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tudo cooperando. Amém, irmão? Quando a Bíblia fala que eu e você, representados por Adão no Éden, recebemos o sopro de vida, o fôlego de vida, a palavra ali era a palavra Zoe, que significa a própria vida de Deus, irmão. Eu e você somos carregadores, transportadores, somos o próprio tabernáculo de Deus em movimento, carregando aquilo que deveria ser tido por nós como mais precioso. E muitas das vezes nós negligenciamos essa presença. Mas hoje, eu e você estamos assumindo uma responsabilidade de que não vamos mais negligenciar essa presença. Porque essa presença, irmãos, pode resolver tudo. Fique de pé.